Tá certo, já estamos com o link aí com o Major Rafael. Seja bem-vindo, Major. Se apresenta para o povo e prazer falar contigo. Olá, o prazer é todo meu. Espero que vocês estão me escutando bem. Sim, sim. Meu nome é Rafael Rosenstein, sou porta-voz das Forças de Defesa de Israel. É sempre um prazer estar aqui com vocês, poder desmantelar narrativas enganosas, a desinformação que é tão grande no Brasil. E eu estou aqui para responder qualquer pergunta e poder esclarecer qualquer fato e desmantelar qualquer mentira sobre o que realmente acontece aqui em Israel. Boa noite, Major. É Fernanda Cômora que está falando. Diante do seu relato, né, a gente sabe que o cessar-fogo já falhou inúmeras vezes. Então, na sua opinião, o que seria necessário para um acordo duradouro na região e se a comunidade internacional, de fato, tem feito o suficiente para garantir que esse acordo fosse cumprido? A sua pergunta, Fernanda, é uma pergunta muito boa e muito importante para ela ser esclarecida. É, o Hamas, ele infelizmente não está cumprindo os termos do acordo. Israel está totalmente comprometida com os termos do acordo. O Hamas já violou 6 vezes o cessar-fogo. Tá? Uma dessas vezes que o Hamas violou, 2 soldados foram mortos por terroristas do Hamas. De acordo com os termos do cessar-fogo, o exército israelense ele recuou e está posicionado na linha amarela, de acordo com o mapa que foi apresentado a todos pelo plano dos Estados Unidos, e o Hamas invadiu essa linha amarela, onde está posicionado as forças israelenses, saiu de túneis subterrâneos e atacou nossos soldados já 6 vezes. Tá? 5 vezes as forças israelenses conseguiram reprimir esses terroristas, e uma dessas vezes, infelizmente, eles conseguiram atingir as forças israelenses. E o exército israelense deseja que o acordo seja cumprido, todos os termos do acordo. O Hamas não cumpre, primeiro, como eu disse, porque já atacou as forças israelenses 6 vezes na zona amarela. Segundo, o Hamas teria que ter devolvido todos os nossos reféns, os vivos e os que foram assassinados, em 72 horas. O Hamas devolveu os 20 que estavam vivos, e dos 28 que estavam mortos, ainda tem 15 reféns que foram assassinados pelo Hamas e estão na faixa de Gaza. Alguns deles foram assassinados no 7 de outubro e seus corpos foram levados para a faixa de Gaza. Outros foram levados para a faixa de Gaza vivos, e foram assassinados em cativeiro. O Hamas teria que ter devolvido todos os reféns em 72 horas e ainda tem 15 corpos nas mãos do Hamas na faixa de Gaza. Terceiro, o Hamas está executando o seu povo, a sua população. De acordo com o plano, tem 2 fases nesse acordo. A primeira fase seria a devolução dos reféns. A segunda fase do acordo seria o Hamas se desmilitarizar, se desarmar e deixar o governo da faixa de Gaza. O Hamas está mostrando a todos que não tem nenhum compromisso com os termos de desmilitarização ou desarmamento, porque o Hamas continua mostrando força, mostrando seus armamentos e executando a sua própria população na faixa de Gaza. Nós esperamos que todos os termos do acordo sejam alcançados. Nenhum país soberano aceitaria uma situação na qual um grupo terrorista que deseja a sua eliminação continuasse na sua fronteira, produzindo seus armamentos, planejando o próximo ataque, como foi o 7 de outubro, sem que seja desmantelado. Então, nós não vamos descansar até que todos os termos do acordo sejam alcançados. Que todos os nossos reféns voltem para casa, que o Hamas seja totalmente desmantelado, desmilitarizado, desarmado e deixe o governo da faixa de Gaza. Nem sei se você, como representante das forças de Israel, pode falar sobre política, se não puder, sem nenhum problema, né? Mas não vai ser sobre questões políticas em si, um contexto mais geral. A gente percebe que várias lideranças do Hamas foram condenadas pelo Tribunal Penal Internacional, mas o Benjamin Netanyahu, ele também foi. Então, hoje a gente teve, por exemplo, declarações do Mark Carney, que é o primeiro-ministro do Canadá, alegando que se o Benjamin Netanyahu pisasse no território canadense, ele poderia ser preso, enfim. Você pensa que uma eventual... E o Netanyahu, inclusive, ele anunciou anteontem, se não me engano, que ele vai concorrer à reeleição, né? Pessoalmente aí, vai querer ser o candidato como primeiro-ministro nas próximas eleições. Você pensa que uma manutenção do governo Netanyahu, ele prejudica o processo de paz pela maneira
ele mais mal visto, vai, por membros da comunidade internacional, e a questão também dos assentamentos judeus na Cisjordânia. A gente percebe que figuras como o Itamar Ben-Gvir ou como o Smotrich, por exemplo, se não me engano, tem até a questão do assentamento E1, né? Que pode ser construído e que dificultaria o acesso da população palestina da Cisjordânia a Jerusalém Oriental. Se isso também dificulta algum tipo de processo de paz e pode fazer com que os árabes ou os islâmicos se mobilizem mais em favor da causa palestina. Olha, como você bem disse, é uma questão com um viés político enorme. Eu sou o porta-voz das Forças de Defesa de Israel e não do governo israelense. Eu não posso responder essa pergunta, mas eu vou sim consertar um fato na sua pergunta. O primeiro-ministro de Israel não foi condenado pelo Tribunal Internacional. O fato de ter um mandado de prisão não quer dizer que ele foi condenado pelo Tribunal Internacional. Então, só um conserto. Sim, sim. É uma pergunta. Gostaria muito de poder responder essa pergunta, mas é um viés político, eu não posso entrar nessa questão. Sem problemas. Entendemos. E tem uma pergunta também do chat, não tem? Tem sim. Tem uma pergunta aqui pro Major, do Thiago Guilherme, que ele fala: Major, e sobre os corpos palestinos voltando com sinais de tortura e sem os órgãos? Olha, o Hamas, durante essa guerra, ele mentiu sobre a questão da fome, ele mentiu sobre a questão do genocídio, e agora ele está utilizando da mentira mais uma vez, tentando mostrar que teve tortura nas prisões israelenses. Isso é uma mentira. Os terroristas do Hamas são cruéis, são bárbaros, cometeram os ataques terroristas do nível mais cruel que nós possamos imaginar, mas nas prisões israelenses eles recebem todos os direitos que eles devem receber de acordo com as normas internacionais. Então, todas essas acusações são acusações que não têm nenhum compromisso com a verdade. Infelizmente, são informações que são originárias do Ministério da Saúde de Gaza, que não é controlado pelo Hamas, é o Hamas. Nós não podemos acreditar nas mentiras do Hamas. E eu vou deixar mais uma coisa bem clara. O Estado de Israel é um Estado democrático de direito. Violações podem acontecer, desvios de conduta podem acontecer. E se existem desvios de conduta, as pessoas são julgadas em Israel. Diferente do que acontece na faixa de Gaza, que todos os nossos reféns foram sequestrados de suas camas, sofreram fome, sofreram tortura, estiveram em túneis subterrâneos sem oxigênio. Aqui em Israel, os terroristas, por mais cruéis que sejam, tiveram todos os direitos que eles merecem de acordo com as normas internacionais. E mesmo assim, se teve algum desvio de conduta, esse desvio de conduta ele será analisado e as pessoas que são responsáveis serão julgadas, desde que realmente teve o desvio de conduta, porque Israel é um Estado democrático de direito. Inclusive, é a única democracia aqui na região. E eu acho que tem alguns fatos que precisam ser esclarecidos, porque, infelizmente, não sempre as informações chegam para o povo brasileiro, a sua audiência é enorme. Então, acho que é muito importante que o povo brasileiro escute também o outro lado da história, e tudo que eu falo é baseado em fatos. Foi dito aqui que vai ser muito difícil ter uma paz aqui na região, porque o Estado de Israel é um empecilho para a paz, porque o Estado de Israel tem um interesse de se expandir e de interesses colonialistas aqui na região. Então, eu não sei se todos se lembram que na faixa de Gaza não tinha nenhum judeu, não tinha nenhum israelense quando o Hamas fez o ataque do 7 de outubro de 2023. Israel deixou a faixa de Gaza em 2005, tirou todos os assentamentos judaicos que tinham na faixa de Gaza. Em 2005, mais de 8 mil israelenses saíram de suas casas, mais de 20 assentamentos, comunidades israelenses foram retirados da faixa de Gaza. A faixa de Gaza foi entregue para a autoridade palestina. A autoridade palestina poderia ter criado um Estado palestino. Em vez disso, o que aconteceu na faixa de Gaza? Você teve em Israel, Vilela, e você teve a oportunidade de ver o que realmente aconteceu no 7 de outubro. Você viu o vídeo de 45 minutos com imagens que foram filmadas pelos capacetes dos próprios terroristas do Hamas. O que nós recebemos nesses 18 anos que o Hamas controla a faixa de Gaza, em vez de receber um Estado palestino, nós recebemos 40 mil foguetes, 500 quilômetros de túneis subterrâneos, o 7 de outubro com 1.200 pessoas assassinadas, com bebês queimados, pessoas queimadas vivas, mulheres estupradas, pessoas decapitadas, 251 pessoas sequestradas. Essas pessoas que foram sequestradas foram retiradas de suas camas,
foram retirados de uma festa que estavam festejando aqui no território de Israel. Então eu vou explicar para vocês porque realmente, nesse momento, é praticamente impossível ter uma paz aqui na região, infelizmente. Porque paz nós fazemos com inimigos, mas paz nós precisamos fazer com quem reconhece o Estado judeu, quem reconhece que o Estado judeu é eterno. Quem apoia o Hamas, em nenhum momento vai ter a oportunidade de ter paz na região, porque o Hamas não reconhece o Estado judeu, o Hamas deseja a eliminação do Estado de Israel. Esse é o objetivo do Hamas. O Hamas não tem o objetivo de criar um Estado palestino. O objetivo do Hamas é eliminar o Estado de Israel do mapa. Vocês não precisam acreditar em mim. Acreditam nos próprios porta-vozes do Hamas. Se eles estivessem aqui nesse momento e pudessem fazer para eles a pergunta qual é o seu objetivo, a resposta seria clara. O objetivo é acabar com o Estado de Israel. E eles não dizem que o 7 de outubro foi o objetivo, esse foi o primeiro passo do Hamas. O objetivo do Hamas é exterminar o Estado de Israel. E isso foi o que eles tentaram fazer no 7 de outubro, e isso é o que eles vão continuar tentando fazer. E o Estado de Israel não pode permitir isso. Então, quem chama o Hamas de uma milícia de resistência e não de um grupo terrorista, esse é um apoiador de terrorista. E por causa de pessoas assim, não vai ter paz aqui na região. Porque, como disse o próprio Mansur, o Hamas hoje em dia é a organização que tem o maior apoio dos palestinos. 90% dos palestinos apoiaram o 7 de outubro. Não apoiaram o Hamas. Apoiaram estupro de mulheres, sequestro de bebês e idosos, decapitação de pessoas, 1.200 pessoas assassinadas pelo simples fato de serem judeus. Então, quem chama essas pessoas de milícia de resistência, quem apoia isso, que infelizmente é 90% do povo palestino que está aqui na região, esse é o motivo pelo qual não tem paz aqui na região. Israel não é um empecilho para a paz. Eu vou lembrar a todos vocês que Israel está aberto para a paz. Nós temos paz com o Egito, nós fizemos paz com a Jordânia. Alguns anos atrás, poucos anos atrás, nós fizemos paz com os Emirados Árabes, com Bahrein, com Marrocos. Nós estávamos a um passo para normalizar nossas relações com a Arábia Saudita. E esse foi o objetivo do Hamas, impedir a expansão da paz e não impedir a expansão territorial. Israel não tem desejos de se expandir territorialmente. O desejo de Israel é viver. O desejo de Israel é existir. O desejo de Israel é continuar a fazer bondades com a humanidade. Isso é o que nós queremos, é viver em paz. Quem já esteve em Israel já teve o prazer de ver o que é um país querendo viver em paz com tantos inimigos em volta. E só para lembrar a todos vocês, Israel tem 22 mil quilômetros quadrados de território. Os países árabes aqui na região têm 13 milhões de quilômetros quadrados. E se nós incluirmos também os países muçulmanos, e não somente árabes, como por exemplo o Irã, a Turquia, são muçulmanos, mas não são árabes, são 17 milhões de quilômetros quadrados. Então, para vocês terem ideia do que nós estamos falando, imaginem o Sergipe, que é do tamanho de Israel, e toda a América Latina em volta é do tamanho dos países árabes muçulmanos aqui na região. Então, dizer que Israel é empecilho para a paz porque tem desejos de se expandir territorialmente, isso é uma vergonha, isso é uma brincadeira com o raciocínio intelectual das pessoas. Então, é muito importante que todos entendam que nosso desejo é viver em paz, nosso desejo é que não tenham mais inimigos aqui em nossa volta, desejando a nossa destruição e fazendo tudo possível para colocar em prática esse desejo. Como disse Golda Meir, se Israel largar suas armas, Israel é destruído no mesmo dia. Se nossos inimigos largarem suas armas, terá paz aqui na região. Vamos aqui abrir as perguntas a Mansur. Tá tudo bem contigo? Se apresenta para o povo e seja bem-vindo. Olá pessoal, aqui é Mansur Peixoto, criador e administrador do Projeto História Islâmica. Vamos comentar um pouco sobre esse cessar-fogo, porque, enquanto ele aconteceu, eu estava lá. Bem, acordos de paz é uma situação que as pessoas precisam entender que acordos de paz funcionam
quando há um casus belli entre duas nações, né, que vão estar ali, digamos assim, se confrontando por um objetivo finito. Por exemplo, se amanhã, num cenário hipotético e até dentro do conjuntura atual impossível, estourar uma guerra entre Inglaterra e França. Um acordo de paz entre Inglaterra e França, ele é, obviamente, compreensível e duradouro. Por quê? Digamos, a formação do Estado moderno francês atual e do inglês atual não quer, digamos assim, o expansionismo sobre o território de um ao outro. Ou seja, digamos, por qualquer motivo, uma tentativa de paz e um acordo de cessar-fogo seria possível. Entre Israel e Palestina, eu particularmente nunca acreditei, nem vou acreditar num cessar-fogo. Por quê? Estamos lidando com visões de mundo antagônicas, né? De um lado, você tem um projeto de expansão territorial e imposição de uma autodeterminação supremacista judaica através da lente do sionismo sobre não só o povo palestino, mas também sobre o território do Líbano, o território da Síria, e com ambições até inclusive maiores se formos levar em conta os discursos das lideranças de colonos israelenses, né? Que pressionam cada vez mais o seu governo para a construção de mais assentamentos ilegais. E do outro lado, você tem as milícias que se formam toda vez que Israel entra no novo território. No caso, o mais famoso, o Hamas. Então, assim, não tem como, na minha visão, um acordo de paz, um cessar-fogo funcionar, até porque quando você tem uma boa vontade, digamos assim, de uma liderança israelense como Isaac Rabin, você tem o assassinato deste mesmo pela militância sionista dentro do próprio país. Então, assim, o cessar-fogo, obviamente, foi de grande valia psicológica para o povo de Gaza, né, que conseguiu celebrar, depois de 2 anos de massacres contínuos, algumas noites de menos mortes, mas durante todo o período de cessar-fogo, mais de uma centena de palestinos foram mortos por bombardeios israelenses. Então, o cessar-fogo ele nunca aconteceu. Ele aconteceu no papel das potências que, digamos assim, articularam eles. Por quê? No período que estávamos detidos, né, dentro da prisão no Negev, você teve uma grande comoção popular em diversos países, né, e anterior a isso também, pelo reconhecimento do Estado palestino e pressão, né, para que o genocídio de Gaza fosse interrompido. Então, o acordo de paz, uma palavra de cessar-fogo, é muito mais uma estratégia para resolver os conflitos internos dos países que participam em apoio a Israel do que algo, digamos assim, substancial para que realmente haja alguma construção. Só no último domingo, Benjamin Netanyahu anunciou, né, que derramou quase 2 centenas de toneladas de explosivos na faixa de Gaza. Então, assim, não há intenção do governo Netanyahu, pela própria, digamos assim, razão de existência do Estado dele, de ter uma paz. Até porque, se Netanyahu tiver uma paz, você vai ter a sua prisão e o fim da sua carreira política. Então, ele precisa ficar alimentando constantemente a crise. Porém, para os aliados de Israel, é importante, digamos assim, ter algumas semanas, digamos, de interrupção nos protestos dentro de casa para se falar de paz. Porém, mais uma vez, a paz ela é algo impossível. Não é uma paz que você não tem a participação integral, né, com, digamos, igualdade de consideração de posições de ambas as partes. Você não tem o respeito da paz em momento algum pelo Estado de Israel, porque em momento algum você teve a finalização dos bombardeios. A coisa foi tão grave que algumas famílias foram, inclusive, extintas, todos os 11 membros de algumas famílias, durante o período de conhecido cessar-fogo. Então, é uma coisa que é, digamos, impossível. Eu, particularmente, dentro, né, do cárcere em Kitziot, no deserto do Negev, durante o que seria, em tese, um cessar-fogo, escutei diversos aviões militares, né, passando na direção, provavelmente, da faixa de Gaza. Estávamos próximos, né, 40, 50 quilômetros ali da faixa de Gaza, dependendo do ponto de Gaza que você esteja se referindo, né? E foi durante, digamos, a paz, né? Então, assim, imagino que é a guerra, né? Então, é basicamente essa a minha análise sobre a questão do processo de paz. Mansur, prazer, professor Ricardo aqui. Eu tenho uma questão. Você realmente acha que essas milícias hoje que estão lutando contra o Hamas na faixa de Gaza, elas são financiadas por Israel? Primeira pergunta. Ou algumas delas, pelo menos. E o Trump, ele falou hoje que as nações árabes e islâmicas, segundo ele, já estão se voltando contra o Hamas. Então, eventualmente, se o Hamas ele não abrir mão da luta armada, essas nações árabes vão apoiar o plano de Israel ou do Trump de aniquilar o Hamas. Você realmente acha que pode ter essa aliança islâmica ou árabe contra o Hamas na faixa de Gaza? Bem, quando questionado sobre o financiamento do Estado israelense, as milícias filiadas ao ISIS, ao Estado Islâmico, né, o grupo terrorista Estado Islâmico, dentro da faixa de Gaza, sob a liderança de Abu Shabab, Netanyahu responde aos seus interlocutores que estava fazendo o que fosse necessário para ganhar a guerra. Ou seja, é sempre uma resposta ambígua, mas que, para bom entendedor, né, digamos assim, meia palavra basta. Então, há sim milícias financiadas
por Israel dentro da faixa de Gaza, e podemos ver, por exemplo, nas cenas do que é alegadamente roubo de ajuda humanitária. Todos nós sabemos que o Hamas ele opera dentro da faixa de Gaza em bunkers, em túneis. A partir do momento que o militante do Hamas ele vai à superfície, ele é atingido por um drone. Até as próprias lideranças do Hamas foram mortas dessa forma quando saíram à superfície, no caso de Yahya Sinwar. Então, assim, tivemos várias imagens filmadas de drones de pessoas ali roubando ajuda humanitária, atacando a população civil. Israel não seria leniente com grupos filiados ou membros do Hamas, assim, para agir livremente ali dentro da faixa de Gaza. Então, são milícias que são pagas e financiadas, apoiadas pelo governo israelense, que sempre adotou a estratégia do dividir para conquistar. Isso não é nenhum segredo, basta ver o que foi os anos 60 na faixa de Gaza, né, que era controlada por Israel, e qual foi a estratégia implementada, que foi a estratégia de financiar milícias para você ter ali disputas internas entre palestinos e enfraquecer os grupos de resistência para mais incursões e mais tomadas de terras.